Olá, estou aqui para abrir a entrevista que a professora Virgínia Fontes fará com o General Bolívar. É uma entrevista que a gente vai debater se há uma chance de golpe ou não no Brasil, a influência do governo Bolsonaro com os militares, e além dessa entrevista em vídeo que vocês estão vendo aqui, há uma outra entrevista também que a professora Virgínia Fontes, junto com a gente do Contrapoder, fez com o General Bolívar em texto, que também vai estar o link aqui na descrição, o link da entrevista vai estar aqui na descrição do vídeo. Aproveito, antes de começar a entrevista, para pedir para vocês seguirem nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, e acessar nosso site, contrapoder.net. Muito obrigado, pessoal. E com vocês, a professora Virgínia, entrevistando o General Bolívar. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui para fazer uma entrevista com o General Bolívar Meirelles, que é um lutador pela democracia nesse país e tem uma história extraordinária e, infelizmente, nós temos de entrevistá-lo sobre situações muito tristes, mas eu estou muito contente de estar aqui com ele. Então, a primeira pergunta para o general é sobre o debate que tem tido muito frequentemente sobre a existência de correntes, de duas correntes ou duas tendências nas Forças Armadas, uma que seria civilizada e outra mais truculenta, etc. E nessa ideia de correntes, uma subpergunta é se existe uma diferença entre uma hierarquia, um alto escalão, e os praças, e onde se situaria o Bolsonaro nisso? Professora Virgínia, no meu sentido, as Forças Armadas fazem parte do Estado, não é, brasileiro, e o Estado sempre é, de certa forma, influenciado pela sociedade. Eu costumo muito citar o José Saramago, que dizia: eu não sou pessimista, a sociedade é que é péssima. Nós temos que trabalhar melhor a sociedade para termos um Estado melhor e, por conseguinte, um estamento repressivo. No caso brasileiro, as Forças Armadas também são aparelhos ideológicos do Estado, principalmente a partir de 1948, quando foi criada a ESG, a Escola Superior de Guerra, não é? Por ali passaram vários civis até. Mas, então, é isso que eu vejo. A sociedade influencia o estamento militar. Existem, não só duas correntes, não. Quando eu saí, você tinha basicamente um grupo conservador, que vinha das relações com os Estados Unidos no pós-guerra, você tinha um grupo nacionalista e tinha até um núcleo comunista influenciado pela vitória da União Soviética, talvez pela própria história do Luiz Carlos Prestes e alguns componentes desse núcleo básico que o seguiram, não é? Então é isso que eu vejo. Eu acho que as Forças Armadas devem ter ainda um ou outro componente, até no alto escalão, patriótico, porque é impossível que as Forças Armadas tenham caído nesse nível de entreguismo do Bolsonaro, que, aliás, é um péssimo soldado, colocado até pelo Geisel, porque era um indisciplinado, não é? Que queria, como tenente ou como capitão, virar um líder sindicalista dentro das Forças Armadas. Então, ele realmente é isso. Eu quero crer que ainda existam pessoas militares nacionalistas, não pode ter caído nesse entreguismo nominado aí pelo Paulo Guedes, onde ele é um camelô internacional do patrimônio nacional, não é? Até o aquífero eles querem vender, entregar o petróleo, o Banco do Brasil, essas universidades públicas nossas, que são exatamente o esteio da grande formação de professores e profissionais de todas as áreas, pesquisadores, como é que vai entregar a esses
alguns até botequins, eu gosto de dizer, da esquina, que estão formando hoje médicos. Hoje você vai ao médico e quer saber onde é que ele foi formado, não é? É isso daí. Não sei se respondi a primeira pergunta. Obrigado, general. Bom, vamos à segunda pergunta. A gente sabe que o Bolsonaro está estreitamente ligado com as milícias no Rio de Janeiro e com diversos setores policiais. Sobretudo daquilo que muitos chamaram da banda podre da polícia militar. Agora, ele procura controlar diretamente a Polícia Federal. Como é que o senhor vê a relação das Forças Armadas e da sua hierarquia com esse esquema de privatização da segurança pública, porque a milícia é isso, e de milicialização de forças hierarquizadas policiais? As Forças Armadas estão misturadas com isso? Eu acho que não, professora. Eu quero crer que as Forças Armadas têm uma certa independência disso. Alguns comandantes e algumas personalidades, pelo que eu conheço, que eu me lembro, porque eu saí muito cedo do Exército. Eu fui excluído em 1964, eu tinha 24 anos de idade, porque eu fui leal ao governo eleito pelo povo, o governo João Goulart, né? E o governo João Goulart era um governo que desenvolvia uma série de reformas no bom sentido, reforma agrária. Na questão da educação de adultos, o método Paulo Freire funcionou muito, entrava no nível da consciência do povo, não é? Era um tempo que nós vivemos, pelo menos eu vivi, era o CPC da UNE, essas relações que se davam dentro da sociedade brasileira, na universidade. A universidade era muito ativa, não é? Surgiram alguns pesquisadores da universidade, florescia o cinema nacional, era uma época maravilhosa. Hoje o tempo modificou um pouco, não é? As questões do individualismo estão colocadas aí, do carreirismo. Como é que pode um governo como o Bolsonaro estar encharcado de militares? Eu até acho que, por exemplo, o ministro não é fundamentalmente uma função técnica. Pode ser um ministro da Defesa, pode ser um civil. Um ministro da Saúde também pode ser um militar. Um ministro da Educação pode ser de várias áreas. Agora, você não pode ter toda a estrutura técnica de formação militar. Você não pode ter. Como você vai para, por exemplo, o Serra foi ministro, economista, foi ministro do Fernando Henrique Cardoso. Vários Fernando Henrique e tirou, e vários ministros da Defesa foram civis a partir do Fernando Henrique Cardoso também. Aconteceram bons ministros e outros ministros não tão bons, não é? Agora, essa vinculação das Forças Armadas com a milícia, eu acho que não é tão automático. Eu acho que devem ter elementos, sim. Por exemplo, esse que hoje é chefe da Casa Civil do Braga Neto, ele esteve aqui intervindo na polícia, mas ele não resolveu as questões da polícia do Rio de Janeiro, não é? Das relações com milicianos, essas coisas. Não é só chegar e fazer um movimento de tropa em cima de um morro, da Rocinha, não é só isso. Isso é questão de show, não é? Um show, apresentação, mas não resolveu o problema concreto. Hoje ele é o chefe da Casa Civil. Quem tem um pouco mais de estrada, por exemplo, lembra-se que o golpe de 1964 teve o Marechal Castelo Branco, que assumiu. Era um homem conservador de direita ligado ao Império Norte-Americano. E quem era o chefe da Casa Civil dele? Golbery Couto e Silva. Não podemos, embora saibamos que o Castelo Branco e o Golbery Couto e Silva eram pessoas vinculadas às questões imperiais e
profundamente anticomunistas, dessa forma larvar de ser anticomunista, que ficou inserido nas Forças Armadas, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que já vem de 1935 com o levante da Aliança Nacional Libertadora, não é? Que aconteceu no Nordeste e aqui no Rio de Janeiro também, os levantes militares, não é? E a partir daí ficou impregnado, eles inventaram a mentira que tinha gente dormindo. Pô, como é que vamos entender que tinha gente dormindo se já tinha arrebentado em Natal e em Recife, não é? E aqui, então, depois na Praia Vermelha, houve o levante. O fato é que aconteceram heróis dos dois lados, do lado do governo do Estado Novo, ali, do pré-Estado Novo, do Getúlio, e do lado também dos que se levantaram. Alguns eram comunistas e outros eram eram militares patriotas que se levantaram, antigetulistas que se levantaram e para participar da Aliança Nacional Libertadora. A partir desse momento, criou-se um discurso dentro das Forças Armadas, muito anticomunista, que foi também agregado no pós-Segunda Guerra Mundial, que deu dois fatores. Houve um anticomunismo estruturado, não é? Propriamente foi o Cordeiro de Farias, que tinha sido companheiro do Prestes na coluna, não é? O que estabeleceu a Escola Superior de Guerra. Eu acho que era General Albino, que teve lá, fez uns contatos preliminares. A Escola Superior de Guerra, preliminarmente, era para formação ideológica, não é? De generais e coronéis. Depois foi estendida a civis. O Carlos Lacerda, se não me engano, passou pela formação da Escola Superior de Guerra. Por isso que eu digo que as Forças Armadas brasileiras têm a característica de instrumental, repressivo e ideológico ao mesmo tempo. Não é para se ver apenas como um instrumento repressivo do Estado, mas também verificar essa construção ideológica. E esses jovens, para mim jovens, generais que foram formados já dentro do período da ditadura, que foi engrossado o caldo anticomunista larvar, que eu chamo, a partir também da Revolução Cubana, não é? Deu um agregado de força a esse anticomunismo e cria uma teoria da ideologia do inimigo interno, que eu peguei na mão já em 1961, sendo inserida na formação dos cadetes, não é? E isso continua. Eles querem dizer que é inimigo interno. Inimigo interno é o povo consciente na busca da sua libertação e participação política. Nós temos questões. Eu acho que, à medida que se trabalhe, que as organizações políticas mais conscientes trabalhem, a sociedade vai ter reflexo dentro do Estado e das Forças Armadas em particular. Não sei se eu respondi. Plenamente, general. Eu vou aproveitar o gancho do tema do anticomunismo, que é um anticomunismo histérico, é um anticomunismo que, na verdade, não chega a ter um alvo, não está direcionado para uma força comunista substantiva, como foi logo no imediato pós-guerra, e para lhe perguntar a relação, porque esse anticomunismo, que corretamente o senhor aponta, é, na verdade, um sentimento antipovo, antipopular, contra qualquer manifestação popular de autonomia, de independência, etc., ele hoje graça tanto nas Forças Armadas quanto nas polícias. E a gente sabe que tanto Forças Armadas como polícias têm relações diretas com formações nos Estados Unidos e têm relações entre elas, Forças Armadas e polícias. Então, a minha pergunta é: qual é
Qual é a aproximação hoje entre Forças Armadas e forças policiais? Se aumentou, a gente sabe que o golpe empresarial militar de 64 estreitou essa relação entre polícias militares e Forças Armadas, e a pergunta é, na atualidade, a GLO aproxima ainda mais isso? O papel deles se confunde, das Forças Armadas e da polícia? Nós temos exemplos internacionais hoje, dramáticos disso, tanto na França, com a exacerbação da violência policial contra manifestantes populares, especialmente no Chile, depois, a mistura entre Forças Armadas e policiais na repressão às manifestações populares, e agora nós estamos assistindo isso nos Estados Unidos. Então, a pergunta para o caso específico Brasil, qual é a relação entre Forças Armadas e forças policiais na atualidade? Bem, eu não poderia dar a concretude da resposta, porque eu estou afastado há muito tempo das Forças Armadas. Mas, a partir do golpe de 64, e as Forças Armadas, na realidade, principalmente quando eu falo, é basicamente o Exército Brasileiro, não é? As Forças Armadas são componentes agregadores das polícias, porque elas são militarizadas, as polícias, e elas são secundariamente colocadas como reservas das Forças Armadas. Não ficaram duas coisas distintas. Ora, a polícia é um elemento diretamente, principalmente a polícia militar, também um elemento de repressão, ela não é um elemento de pesquisa policial, digamos assim. Ela não é uma polícia jurídica, ela é uma polícia de confrontação. Entra o choque policial para resolver o problema. Eu costumo fazer uma certa comparação do militar com o mundo médico. E eu digo que o militar é um instrumento cirúrgico do processo, o militar. E o policial civil já é um componente mais clínico, mais de sondagem, mais vinculado à questão do juiz, não é? Que está pesquisando alguma coisa, não é? Já quando entra as Forças Armadas é para resolver a questão. E, normalmente, do lado dos interesses das camadas altas da sociedade, da burguesia e das camadas médias altas da sociedade. Mas essa relação que se dá intrinsecamente do policial, eu vejo esse aspecto da relação, principalmente através, eu prefiro até chamar do golpe de Estado de 64, porque esse golpe de Estado, o militar não dá golpe sozinho, aliás, eu coloquei nesse texto que escrevi, o militar, ele dá golpe junto com as camadas altas da sociedade e com a classe dominante, normalmente articulada com o imperialismo norte-americano. Esse foi o golpe de 64, a relação dos grandes monopólios e oligopólios nacionais e internacionais. E essas camadas médias altas são, como Marx dizia, são como birutas ao vento. Eles caminham aqui, ali e acolá. E existia no Brasil, em 64, uma relação com uma igreja muito conservadora, não é? E que entrou um pouco naquela linha de formar o povo mobilizador. João Goulart tinha um prestígio popular enorme. E João Goulart teve mais votos que Juscelino e mais votos que Jânio Quadros, quando ele entrou em campanha. Ele tinha muito prestígio, principalmente na área popular e na área sindical. Esse pessoal tem um pavor muito grande do trabalhador que está organizado nos seus sindicatos. Haja visto agora como eles esvaziaram os sindicatos, não é? Eles têm esse pavor, pânico.
eles têm um pavor pânico do povo se instruir. Por isso eles têm contra o método do nosso pedagogo aí maior, o Paulo Freire, não é? Porque entra a relação de se alfabetizar com a conscientização. Eles não querem um povo consciente, ô professora. Eles não querem. Então, eu digo, quando foi dado o golpe de Estado de 1964, um livro muito bom é o do René Dreyfus, porque do 1964, que ele mostra a ligação das Forças Armadas com as organizações empresariais. E o Golbery Couto Silva, que é um intelectual de direita, tanto que eu disse, não pode se comparar o Golbery com o general Braga Neto. É brincadeira de mau gosto. O Golbery era um quadro conservador, da direita, muito bem articulado, e assim o era também. Comparar o Marechal Castelo Branco com o capitão Bolsonaro também é um pensamento de mau gosto. Castelo Branco era um quadro do Império Norte-Americano dentro das Forças Armadas brasileiras. Se você ler o livro do Golbery Couto Silva, Geopolítica do Brasil, editado em 1952, vai sentir todo o pensamento golpista sistematizado ali. E veja que esse núcleo do capitão Bolsonaro, ele tem uma articulação fundamental através, principalmente, do Paulo Guedes, que ele chama o posto Ipiranga dele, com o núcleo internacional de entrega do Brasil como o patrimônio do povo brasileiro, mercadoria fosse. Ora, vender a água, o aquífero do Brasil, entregar esses minérios todos, o subsolo todo, é um medo do comunismo. Até o Juarez Távora, que em 1934 era o homem do Código de Minas, quando tem o pós-45, o Juarez Távora vira um conservador contra o monopólio estatal do petróleo. Tem uma palestra do Juarez Távora efetivada no Clube Militar, porque o Clube Militar, naquela época, foi um centro de resistência. Nós tivemos oficiais, inclusive oficiais generais, defendendo o petróleo é nosso dentro do Clube Militar e vinculado às organizações civis que lutavam no mesmo sentido, não é? O Stilac Léo era o presidente do Clube Militar. Depois, o Getúlio, com aquelas vacilações dele, não é? Porque o Getúlio é uma figura muito estranha também, porque a partir ele eleito dos anos 50, ele assina a Lei 2004, por iniciativa do deputado Eusébio Rocha, que tinha sido jovem militante do PCB e era membro do PTB à época, porque ele faz isso, inclusive com a Bossa Nova da UDN, que também apoia, e vai para a mão do Getúlio. O Getúlio assina a Lei 2004, mas, de certa forma, ele cede ao Império quando ele faz o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos. Ora, nós tínhamos um compromisso de adquirir material americano, etc., que vai ser extinto quem? Com Geisel. É o Geisel que vai ser extinto, porque o Geisel era um homem de direita, mas com um viés nacionalista. Não é? O Geisel foi um jovem simpatizante do integralismo no Brasil e do jogo que se dava lá pela Alemanha, não é? E pela Itália, não é? Ele foi. Agora, era uma pessoa nacionalista, porque agora inventaram esse fascismo entreguista, não é? Que é um governo profundamente autoritário do Bolsonaro, mas profundamente entreguista. Então, esses elos de ligação com a milícia podem existir. Eu acho que não é todo o exército que está vinculado às questões milicianas, pode ter sido um general ou outro aí, não é? Essa escória
porque o general melhorzinho que o Bolsonaro tinha, logo saiu fora, bateu com essa corrente dita ideológica, com aquele falso filósofo que mora lá nos Estados Unidos, o tal do Olavo de Carvalho, que ele, à medida que o Olavo de Carvalho foi criticar as Forças Armadas brasileiras, ele bateu com o Olavo de Carvalho e foi retirado do ministério desse capitão Bolsonaro. Então, hoje nós temos esses generais comandados por esse capitão, que faz questão de dizer que ele é capitão, então, não é? Então, fica uma coisa muito ruim, porque ele pode, sim, comandar generais, mas à medida que ele seja um presidente da República, e ele quer transformar o Brasil, não sei em quê, eu acho que apenas de ré, tira pública, porque é um Brasil a ré, com o enfoque de uma ideologia conservadora, uma ideologia reacionária, autoritária, que tem uma semelhança com o fascismo, apenas o fascismo italiano e o nazismo do Hitler, lá na Alemanha, do Mussolini e do Hitler, tinham um viés nacionalista, até excessivamente nacionalista, e esses têm um viés profundamente entreguistas, de subordinação do Brasil aos interesses do Império Norte-Americano. Por isso que eu prefiro chamar, viu, professora Virgínia, de golpe de Estado, porque esse golpe foi dado com a mão, é como as castanhas a serem retiradas. O macaco pede a mão do gato para tirar as castanhas. Assim é a classe dominante. E as Forças Armadas, com esse estamento organizado, repressor, acaba sendo como a mão do gato, e o macaco são as classes dominantes do Brasil e do Império Norte-Americano. Não sei se eu respondi, mas é isso. Essas reflexões. Bom, grata, General Bolívar Meirelles, pela resposta extensa, que abre uma série de questões. Eu concordo integralmente com a referência ao René Dreyfus, que foi um pesquisador fundamental para compreender o papel das classes dominantes na articulação do golpe de Estado, o golpe empresarial militar de 1964, e que, aliás, mostrou de maneira muito impactante a atuação das classes dominantes no Brasil, não apenas no golpe de 64, mas também na Constituinte, no livro muito bom chamado O Jogo das Direitas, que é excelente. Então, eu vou pegar a sua resposta, abriu para duas questões que vão na sequência. Eu só vou um pouco inverter a ordem como elas estavam, porque eu só estava falando da influência do Império e do imperialismo no Brasil e nas Forças Armadas. Nós temos 56 anos que nos separam do golpe de 64. E em 64, Golbery, a fundação da ESG, tudo isso estava diretamente sob a égide digamos, da direção estadunidense. Hoje, quase 60 anos depois, como é que a gente pode ver quais são os caminhos pelos quais a influência dos Estados Unidos ocorre dentro das Forças Armadas? Com que instituições nos Estados Unidos estão coligadas tanto as Forças Armadas quanto o Exército? Que tipo de atividades eles fazem juntos? Formação, armamento, doutrina, participação em treinamento? Ou há também um estímulo a uma espécie de apoio do Exército e apoio militar aos empresários? Como é que isso funciona? O que eu acho é que as Forças Armadas foi muito inoculada nas Forças Armadas a questão do anticomunismo.
Então, você veja, quando eles querem combater alguém, até o Lula, não é? Que é um precário líder sindical localizado, que faz acordo com a classe dominante, tentando articular trabalhador, banqueiro com bancário, eu costumo dizer usineiro com usinado, não é? Que é o explorado pelos usineiros. O Lula tentou fazer esse tipo de coisa. O Lula teve uma excelente atuação, por exemplo, a meu ver, na política externa, porque ele teve um assessor muito bom e um ministro das Relações Exteriores também muito bom. Agora, cedeu, dizia que o governo dele ajudou muito aos banqueiros, não é? Que os mineiros eram heróis. Isso é o vacilante governo do Lula. A eleição do Bolsonaro, que já é um golpe, aí, porque deram o golpe na Dilma e deram o golpe institucional com a eleição do Bolsonaro, com a calhorda relacional, inclusive com este Moro, que hoje se coloca como um contendor ao Bolsonaro. O golpe foi. E eles têm um pé lá nos Estados Unidos, sim, esse Moro tem. O Olavo de Carvalho tem. Os vínculos estão bem identificados, não deixaram de ter essas relações. A briga do Moro com Bolsonaro é uma briga secundária aí para nós. Eu acho que eles podem se desgastar, os dois, não é? Diminuir a força. Hoje eu vejo o Brasil muito polarizado numa direita, digamos assim, conservadora, batendo com uma extrema direita representada pelo capitão e por esses servos todos dele, inclusive esses generais de 4 estrelas, como diz, que são homens de pijama hoje, que têm influência muito relativa e são observados também, intra e extra-corpore. Também lá dentro estão sendo observados, é claro. A luta é uma luta que constitui-se dessa batalha, como a luta de classe é uma guerra permanente. O Lenin já colocava essa questão, não é? Essa democracia burguesa também é meio vacilante aqui e ali, enquanto não se criar um poder popular, o povo assumir os seus destinos, né, nós que eu digo, nós, povo, ficamos com o destino dirigido pelos empresários, por esses homens que formam o Congresso, que são representados, inclusive, no Poder Judiciário, não é? Agora, eles estão numa autodefesa, porque o Poder Judiciário está sendo muito focado nas questões do conflito, os bolsonaristas responsáveis com o governo do Bolsonaro e essa turma que o envolve aí, não é? Aí eles estão numa autodefesa, mas não que esse judiciário seja algo excelência, não é? Não tem essa questão. E esse filho do César Maia, o Rodrigo Maia, também é um homem que fez toda a reforma contra o povo, as reformas pecuniárias contra o povo, que aumentou os tempos de serviço. Eles estão numa baita de uma crise também, estão vivenciando uma baita de uma crise. Agora, essas relações com o Império estão aí, ainda eu citei lá o Olavo de Carvalho, esse Moro, o próprio capitão, que se honra muito de ser amigo, entre aspas, do Trump, que também está num desgaste, não é? Eu acho que a questão do tanque na rua, como eu fiz naquele texto, é uma questão mais complicada para eles também, porque não seria bem visto
internamente por grande parcela, hoje até das camadas dominantes, não seria bem visto por grande parcela dos Estados Unidos, porque o Trump também não é o Kennedy, e não seria bem visto na Europa, na China, na Rússia, e não seria bem visto um golpe através de tanques na rua, no Brasil. Seria uma regressão total, porque desestabilizaria também toda essa América Latina, como foi em 64. Acontece que o governo João Goulart não era um governo do Lula e nem da Dilma. O João Goulart tinha projetos. João Goulart era muito melhor, a meu ver, do que Getúlio Vargas, porque ele tinha um avanço na questão da democracia, ele não era um autoritário, como Getúlio foi, e nem um autoritário como esse capitão o está sendo. O grande gestor ideológico do Estado Novo foi o general Aurélio Góes Monteiro, que, influenciado pelos novos turcos, ele tinha a pretensão de levar a sociedade civil ao enquadramento do pensamento militar. Já começa ali. Isso era Getúlio Vargas, que jogava nas posições. Ele tentou dar o comando da coluna ao Prestes, que não o aceitou, porque o Prestes, em 30, ele dizia, se eu entrar, eu teria sido como mais um general desses, cooptado, tentativa de cooptação, como foi Eduardo Gomes, Juarez Távora e outros tenentistas, Cordeiro de Faria e outros, não é? Então, o Prestes se negou. Dizem que ele recebeu um dinheiro do Getúlio e botou na mão do PCB, pronto. Isso aí para mim, é profundamente normal e entendível. O que o Prestes ia fazer? O Prestes é um homem simples, eu tive contato com ele, fui candidato dele em 85, 86, não é? Para constituinte. Ele era um homem simples, ele tinha um apartamento que foi dado pelo Oscar Niemeyer, tinha um carro velho que foi dado pelo João Saldanha, um Opala velho, então ele era um homem simples. Se ele tivesse vendido, o que seria um Prestes se vender aos interesses do Império Norte-Americano, da burguesia brasileira? Mas ele não se vendeu. O Prestes foi coerente, a meu ver, até o fim da jornada dele, morre com 92 anos de idade, com dignidade. Essa é a minha visão. As pessoas podem ter contradições, não aceitar aqui e ali a posicionamento, mas o Prestes é um herói do povo brasileiro, o Gregório Bezerra é outro herói. Essa é a Constituição. Agora, os vínculos das Forças Armadas com o Império hoje, existem essas escolas, não é? A escola ali do Panamá, o movimento que eles fizeram embaixo ali da Venezuela, uma operação conjunta de alguns países com governos mais conservadores, o observador norte-americano, que eles também ficam observando as possibilidades táticas do povo brasileiro dentro de uma potencial guerra que eles pensam. Agora o inimigo é Venezuela, não é o inimigo da hora, para ter sempre uma questão do fazer. Os militares brasileiros não vão à guerra, a última guerra foi a Segunda Guerra Mundial, a presença de tropas de ocupação no Haiti, lá na questão da faixa de Gaza, são passeios. Esse Heleno foi profundamente incompetente como militar, morreu muita gente por determinação dele, em cima, com as tropas em cima, mortes desnecessárias, não é? Porque se você tem uma força militar muito desequilibrada em relação ao inimigo mais fraco, você sustenta as posições e asfixia, não precisa matar, não é? Isso é
uma visão, porque o militar é construído para eliminar o inimigo, mas o povo do Haiti não era inimigo do Brasil, pelo que me consta, não era inimigo, não estava entrando. Então, existe a questão do treinamento, da capacitação, as relações, as idas, tirando esses cursos. Eu, quando tirei Agulhas Negras, tinha gente também da América Latina, América Central, tirando curso no Brasil, que já era um curso mais sofisticado, não é? Intermediava essas questões. Muitos oficiais brasileiros vão tirar cursos nos Estados Unidos, não é? Complementação de Estado-Maior, essas coisas, não é? Eles vão absorver a visão estratégica do Império. Isso é nítido e claro. Ô, professora, eu vejo muito essas questões, eu não vejo as Forças Armadas como uma ilha, eu vejo como um estamento do Estado brasileiro. E o Estado só melhora, só teremos, nós ficamos com aquela memória do governo do João Goulart. Isso é impossível, porque hoje não existe a pretensão de uma burguesia independente. Naquele tempo ainda tinha um residual. Não existe mais possibilidade de se fazer uma reforma agrária no modelo que o João Goulart vinha desenvolvendo, porque hoje a reforma agrária já foi feita de modo capitalista. São esses grandes produtores ruralistas, etc., que estão colocando. Então, hoje, talvez, a curto prazo, possa-se buscar fazer uma associação de produtores, não é? Para assumirem esses grandes oligopólios agrícolas que estão colocados. Né? O usineiro, produtor de açúcar, é aquela gentalha, não é? Herdeira do pensamento, o senhor de engenho, daquelas coisas que se colocavam, não é? Foi para a indústria, mas com muito resíduo do pensamento do senhor de engenho. Isso aí é reacionário por natureza, professora Virgínia. A luta que se processa hoje dentro das universidades, alguns têm uma visão estratégica e aceitariam ter um downgrade, digamos assim, nas suas remunerações, mas é claro que nós somos estamentos privilegiados dentro da sociedade. Um general, um coronel, um professor associado, um professor titular, não é? Essas questões não, meu filho, nós vamos para uma sociedade sem classes, tipo modelo, tipo Cuba. Bom, pegar. É muito difícil também, porque o Brasil é um país muito mais complexo do que Cuba, não é? Mas nós vamos ter remunerações de 1 salário mínimo a 5 salários mínimos. O general, o titular, então precisa ter uma consciência revolucionária muito forte para aceitar o engajamento no processo de mudança da sociedade, não é? Porque cada um também está no seu paradeiro. E quando eu coloco que hoje você tem os engenheiros, achar que médico vai se proletarizar e vai virar o proletário moderno, o advogado, os tecnólogos em processamento de dados formados pela PUC, os engenheiros vão virar os proletários modelo do século XIX, século XX, não. Tem de reinventar o processo da revolução no sentido social e política e econômica, porque senão não vamos avançar nesse processo, vamos ficar presos. O militar hoje é um estamento também privilegiado, porque foi beneficiado pelas reformas do seu Rodrigo Maia, que fez passar, que foi o grande administrador das reformas, não é? Com esse Paulo Guedes.
eles mantêm certos estamentos privilegiados, como o poder judiciário, o residual poder militar que deixaram que o grande democrata Ulisses Guimarães, tão festejado, que participou do golpe de 64, seu Ulisses Guimarães, Severo Gomes, o Menestrel das Alagoas, todos foram golpistas de 64, mas negociaram com os militares certos itens dentro da Constituição de 88. Houve uma reversão ao serviço ativo para entregarem armas ao Bolívar Meireles, a esse que está sendo entrevistado, ao brigadeiro Chico Teixeira, ao Kardec Leme, ao brigadeiro Rui Moreira Lima, a tantos outros militares, oficiais e sargentos, praças de pré? Não, não houve. Eles negociaram, reverteram ao serviço ativo os civis, mas não reverteram ao serviço ativo os militares patriotas e revolucionários no sentido da Revolução Popular. Não sei se respondi. Obrigada, General Bolívar Meireles. Levando em conta essa sua reflexão agora, o senhor estava comparando os intelectuais militares dos anos 40, 30 até 64, mostrando a diferença entre um Golbery e um Geisel, por exemplo, a diferença entre eles, apesar de todos de direita, e atualmente Braga Neto e Jair Bolsonaro. Então, uma pergunta mais ampla e mais geral. O que é que mudou? Para onde mudaram as Forças Armadas para chegar nisso? Qual o papel de Jair Bolsonaro? Ele exerce alguma liderança no Exército? Que tipo de liderança é essa? Que burguesias sustentam isso? Eu acho que o Bolsonaro é um produto do golpe de 1964. Ele foi criado já na ideologia do pós-64, porque antes poderiam pessoas como nós terem sido formadas e saírem com nível de consciência. Eu tive a sorte também de pertencer a uma família que, quando eu entrei para as Forças Armadas em 56, eu já tinha uma certa consciência com 16 anos de idade, porque eu tinha tido 2 tios, um tio por ser casado com uma tia e outro um tio por ser irmão de meu pai, militares. O Cilo Meireles tinha participado do levante em Pernambuco em 1935, estava preso. O Costa Leite lutou na Guerra Civil Espanhola, casado com minha tia Rosa Meireles. Eram 2 militares. E o Ilvo Meireles e 2 militares do Partido Comunista, que eram militantes do Partido Comunista. O Ilvo Meireles era médico do partido, também militante do Partido Comunista. Hoje todo mais centenário. A minha tia Rosa pegou 2 anos de cadeia na cela 4 lá, junto com a Olga Benário, com outras mulheres. Foi presa 2 anos. Então, eu já vinha com uma consciência. Eu não tinha a menor simpatia pelo Getúlio Vargas, até porque eu tinha essa herança direta influenciando a minha... direta na questão da minha família. E o nível de consciência revolucionária que eu tinha, porque eu vinha ter tios que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola e na Aliança Nacional Libertadora, não é? Já vinham oriundos do tenentismo. Essas coisas todas já estavam incrustadas na minha cabeça. Eu, aquele jovem de 16 anos que entrava para o Exército, talvez até motivado pelas questões de ouvir as questões do tenentismo, da Guerra Civil Espanhola, dos levantes efetuados
em termos da Aliança Nacional Libertadora contra o integralismo, eu era digamos assim, um desvio padrão já desde a entrada, um jovem que entrava. Talvez até já marcada a minha trajetória, já a partir dali, não é? Daquele momento. Eles já deviam marcar. E depois eu vivi um período que era, na época, quando eu entrei, o presidente da República era Juscelino Kubitschek, de que, de qualquer forma, nós vivenciávamos um quadro de democracia burguesa, não é? Com muito mais liberdade do que nós vivenciamos hoje. Depois veio Jango, que é uma figura de produtor rural, mas com uma cabeça avançada para as questões do desenvolvimento industrial brasileiro, dentro de um quadro que você tinha uma burguesia com essa pretensão. Ora, a formação desses militares que veio agora, não é? O Bolsonaro e essa generalada que está em torno deles já foram criados dentro de uma ideologia, não é? De chamar o povo como guerra revolucionária. Era no sentido, a guerra revolucionária era aquele grande movimento cultural que havia no pré-64, nos grandes movimentos na Faculdade de Filosofia, no CACO, etc., e que motivavam, de certa forma, alguns militares como eu, não é? Foram motivados. O governo João Goulart foi um governo mais avançado, a meu ver, que nós tivemos, muito mais avançado que Getúlio Vargas e que o governo do PT, do Lula. Lula é um líder sindical que chega ao poder. E isso daí, eles chamam, eu acho até interessante, porque eles nominam Lula e o PT como comunistas, não tem nada. O Lula era máximo um reformista, muito tentando equilibrar as classes dominantes com o proletariado, não é? Com os explorados na cidade. Então, isso daí eu vejo a mudança, a diferença do militar do meu tempo, que saiu excluso, e alguns até patriotas que permaneceram, alguns nacionalistas, como o próprio general Geisel, que não tolerava o capitão Bolsonaro explicitamente, eram normalmente que ainda vinham as questões da pátria, da nação brasileira, enfocada nesse sentido. Essa é a diferença. Esses caras hoje são muito entreguistas, professora Virgínia, muito entreguistas, essas camadas médias altas, camadas das quais nós pertencemos, muito influenciada por essa visão entreguista e antipovo. Eles têm ojeriza do povo, essa camada média alta. E o militar de patente de oficial para cima faz parte, de qualquer forma, dessas camadas médias altas. Essa é a grande influência que tem, esse anticomunismo larvar, como eu gosto de chamar, é uma visão muito negativa para romper o cerco disso. Primeiro, eu também não vejo hoje, num movimento de centro-esquerda, que eu botaria o PT, o Ciro Gomes, PCdoB, eles não querem mudar a sociedade, eles querem fazer uma sociedade burguesa mais adocicada. Essa é a questão, mais adocicada. Não, PSOL, tudo isso. Mas eles não se entendem entre eles. Agora, eles são democratas, eles querem um governo dentro dos moldes da democracia burguesa. Mas eles não se entendem entre eles. Um acha que é o PT o partido hegemônico, o outro acha que é individualmente ele, o Ciro Gomes. O PSOL está no intermediário aí dessa concretude. O PCdoB acaba sendo
foi, durante o governo Lula, uma linha auxiliar do PT, não é? Então, essa situação é complexa, o professor. Vocês aí, como historiadores, têm que pensar nisso daí. Eu não sei se respondi, mas é isso daí mesmo. Aproveitando essa sua reflexão mais ampla, e levando em conta o que já foi respondido antes, de que, de alguma maneira, o exército é um instrumento cirúrgico na mão das classes dominantes, e levando em consideração que as burguesias que deram o golpe em 1964, elas se tornaram ainda maiores. Então, nós hoje temos grandes empresários, tanto no agronegócio, quanto em bancos, quanto em alguns setores, inclusive industriais, como a VEG, e em setores comerciais. Qual o papel que o senhor vê hoje dessas burguesias na crise, que é um somatório de crises que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a burguesia, hoje, ela tem características diferentes daquelas burguesias da época do João Goulart. Porque naquela época nós ainda tínhamos burguesia no sentido dos interesses de uma classe independente. Hoje a burguesia é profundamente, eu nem diria dependente, interdependente, com essa mundialização dos processos de produção, e eu sempre foco na questão das mudanças no processo de produção, porque eu acho que é uma questão que a esquerda mais consciente, a esquerda revolucionária, ela vai ter de pensar que a estrutura produtiva mudou, e, por conseguinte, as classes sociais não são tão estamentadas nitidamente como eram antes. Eu discordo desse negócio de que médico é profundamente, tirando esses pneumologistas que hoje estão dando um show, essas pessoas vinculadas à medicina sanitária, esses heróis aí que estão se colocando na luta contra a pandemia, mas esses médicos de consultório particular, mesmo vinculados a esses cartões de saúde, eles têm uma ideologia individualista muito grande. Mesmo que esses advogados que trabalham em escritórios hoje têm uma questão individualista muito bem colocada neles, centrada no umbigo deles. E não vão querer baixar de padrão deles. Bem, nós vamos vivenciar uma enorme crise, uma forte depressão, já estamos mergulhados nela, mas veja o último discurso desse ministro da Economia, que ele fez: não vamos salvar essas microempresas, não. Vamos injetar o dinheiro em quem pode salvar a economia, no sentido dele. Ele quer salvar os grandes bancos, os grandes monopólios e oligopólios de produção. Claro que eles querem salvar a Fiat do Brasil, eles não estão preocupados em salvar o quitandeiro. Já o golpe de 64 jogou esse pessoal do pequeno comércio todo na mão dos agiotas, não é? Todo na mão da agiotagem. A falência deles foi enorme, não é? Do pequeno, eles concentraram nos grandes empórios comerciais, não é? Hoje você vai num grande mercado desse, e você tem ali o antigo açougueiro, o antigo quitandeiro, o antigo dono que vendia ovos, galinha, etc., não é? Hoje você está no empório comercial. Eles querem salvar, são esses empórios comerciais, são os grandes bancos, as grandes indústrias. Ele está preocupado em salvar o consultóriozinho, a clínicazinha do fulano de tal. Não é isso. Esse é o sentido. Empresariar a saúde. Saúde hoje é um negócio empresariado. Então, este é o sentido que eu vejo. Não vejo uma ideologia própria da burguesia nacional, pode ser da burguesia brasileira, que
profundamente articulada hoje internacionalmente, quer com o Império Norte-Americano, mas também com a China, com a Europa. Um produz uma parte da produção, outra parte. Agora nós vimos, por exemplo, com a crise da pandemia, vimos até os Estados Unidos sofrer com não ter produção própria, nem máscara, importar máscara. Uma chamada em cima deles, não é? Por quê? Porque não existe uma economia pequena, incentivada, e muito menos existe uma economia planejada. Veio à tona agora, com essa crise da pandemia, muitas questões. Eu acho, por exemplo, Cuba médico é produto para efetivar as questões do Estado cubano, planejado. Por isso que ele exporta serviço de médico. E esse pessoal aqui do Brasil ficava muito sensível, porque, segundo eles, a Cuba levava lucro. Estamos com dificuldade de ouvir o general Meirelles. Médicos que exportam. Agora, voltei para aqui. Então, eles ficavam muito chateados porque a luta... Bolívar. Cuba criava seus médicos, produzia os médicos e mandava para o exterior e cobrava um preço. Agora eles não ficam nada sentidos e que tem os empregados dela e que prestam serviço e que cobram por esse serviço, nem as grandes empresas brasileiras que eram financiadas pelo BNDES para produzir em Cuba ali ou acolá, mas elas ganhavam o dinheiro delas, ganhavam a mais-valia em cima do operário, dos engenheiros dela, elas cobravam em cima, não é? Elas não faziam de graça o serviço. Como é que Cuba iria fazer o serviço de graça? Eu acho que essa pandemia trouxe muitas coisas em pauta. Por exemplo, a necessidade de um sistema único de saúde muito forte. A necessidade de ter produtos vinculados à estrutura de saúde importantes. As pessoas, talvez, porque médico formado no botequim da esquina, além de incompetentes, você vai ter o sentido da individualização do médico. Talvez o médico tenha de ser um componente nacional planejado. O militar que sai da AMAN, da Agulhas Negras do Sul, vai servir em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, onde houver necessidade. Talvez o médico seja um tipo de profissional que deva ser produzido, tem que ser formado pelo Estado e uma medicina planejada, não é? Essas questões vão influenciando. Hoje, essas profissões, médico é muito individualista. São as duas profissões profundamente autoritárias, militar e médico. Médico é muito autoritário, se acha os gênios sobre aqueles profissionais vinculados à área de saúde deles. Claro, você vai ter esses profissionais ligados à medicina social, alguns mais conscientes, pneumologistas que surgiram nessa fase, não é? Dando opiniões deles. E isso são coisas que eu acho que têm de ser modificadas e não podem ser empresariadas. Não podem ser empresariadas. Nós temos de ter um médico segundo o planejamento do Estado, mas tem de ser um Estado
mais avançado que esse Estado burguês, onde que o grande conflito hoje é o Bolsonaro com o governador de São Paulo, que também é um conservador, não é? Nós ficamos, Rodrigo Maia, que tocou todas essas reformas contra o mudança, a sociedade tem que ter mais, avançar o trabalho, de uma visão mais revolucionária no corpo da sociedade, para que nós tenhamos um Estado melhor, um Estado não burguês, mas nós temos um Estado burguês, para que nós tenhamos um Congresso não burguês, mas nós temos um Congresso burguês, para que nós tenhamos um sistema judiciário burguês. E o sentido majoritário que se coloca, claro que o Rodrigo Maia é ligado à burguesia financeira, não é? E nisso ele foi muito simpático ao Paulo Guedes na aprovação dessas reformas todas, que beneficiaram, inclusive, de banqueiros. Ora, ele queria fazer uma poupancinha de cada um, desvincular a responsabilidade do Estado e do mundo empresarial com a sustentação das pensões dos brasileiros e brasileiras. Isso é um absurdo. Isso tem de ser contestado. Vem uma quantidade de desempregados enorme. Tem-se de ver a maneira que vai se trabalhar e conscientizar esses desempregados num processo de luta, porque isso daí não funciona. Tem de ir para a rua, tem que ter pressão popular, senão não muda essas questões. Agora, tem categorias mais beneficiadas. O magistério, até recentemente, era a única profissão da cadeira direta. Era como o sujeito entrasse para ser general, coronel direto, não é? Então, tem de ter uma carreira de magistério. Você não pode ter pensar. A pessoa se aposentava como titular e fazia concurso para a sua própria vaga, não é? Isso fez professores de ingressarem na carreira, não é? Tem muita coisa a ser mexida nisso, professora, muito razoavelmente. É verdade, General Bolívar Meirelles, é verdade. Temos muitas questões a enfrentar. Eu vou concluir esse nosso encontro com uma pergunta que é a pergunta que está todos os dias na mídia, uma pergunta que fica, ela virou uma espécie de angústia e trepidação diária, quase, com essas manifestações protofascistas a favor do Bolsonaro, agora as manifestações do Mourão contra as manifestações antifascistas que vêm acontecendo, etc. Então, eu sei que é uma pergunta que está no ar o tempo inteiro. Novamente temos problemas de conexão. Bom, está me ouvindo bem? Eu não estou lhe ouvindo bem. Nós estamos com alguma dificuldade de conexão. Completamente. Está me ouvindo bem. Tá, então eu vou fazer a pergunta. A pergunta é essa que está no ar e que está todo dia a grande imprensa fazendo uma especulação, vai ter, não vai ter? Existe uma ameaça real de intervenção militar no Brasil? E se houver, ela seria com ou sem Bolsonaro? Eu não vejo condição hoje também da questão de um golpe com tanques na rua. Não vejo. Que seria de um ridículo absoluto. O Trump não é o Kennedy, como eu costumo dizer. Está com a liderança fragilizada dele dentro do império. O Bolsonaro, o governo
eles estão no governo, de qualquer forma, com esse capitão Bolsonaro. É só dar uma reequilibrada, eles estão no governo. Eles não têm um João Goulart pela frente com aquele grande programa que eu vivenciei, não é? A minha geração vivenciou. Isso não existe. Plano de alfabetização, conscientização popular, não existe. Não existia nem no governo do Lula, quanto mais no governo do Bolsonaro, do Lula, Dilma, relegaram um plano secundário. A forma avançou com Lula, mas foi uma educação privatizada. Ele deu muita chance a esses financiamento de faculdades públicas, etc. Eu não vejo muito um quadro assim. Não existe Guerra Fria. Não existe Guerra Fria. Seria ridículo os tanques na rua e botar um general no comando do Brasil. Eles não têm nem quadros similares e com aquela influência tipo de direita, mas um Castelo Branco, um Golbery do Couto Silva com esse nível de generais que estão colados com o Bolsonaro. Qual é um general intelectual? O Golbery era um intelectual de direita, o Castelo Branco era uma liderança dentro das Forças Armadas. Qual é uma liderança militar capaz de alçar o poder que está constituído? E por que botar? Qual é a diferença de um militar para um civil? Eles derrubaram a Dilma, puseram o substituto dela. Pode botar. Eu não vejo muita a questão desse. Isso é um apavoramento, porque, claro, e militar apavora muito civil, ainda mais a pessoa que não conhece o militar lá internamente, as torturas que os militares fizeram nos seus governos, não é? Pendurando gente em pau de arara, a cadeira do dragão, assassinando gente, estuprando gente dentro dos quartéis. Isso é uma culpa imensa que as Forças Armadas serviram a esse papel, não é? Um papel que antigamente era destinado, talvez, a alguma estrutura policial desses governos internos que assassinavam em defesa dos interesses dos usineiros, dos grandes fazendeiros, não é? E as Forças Armadas brasileiras, não só o Exército, que também você tem o Senimar, também teve aqui a Aeronáutica, também serviu disso, e o Exército, não é? Aqui na Tijuca, aquele batalhão que tem ali, foi um instrumento de trucidação, né? Tiraram o povo brasileiro e não fizeram uma autocrítica e nem a Constituinte, que também foi pressionada pelo ministro da Guerra do Sarney, e não saiu uma Constituinte nesse aspecto crítica. Tinha de ter tirado a anistia dos torturadores, desse coronel Ustra em particular, que é o fã-clube dele que está no governo Bolsonaro, desse coronel Ustra em particular, torturador de mãe na frente de criança, inclusive, e tinha de excluído o processo de anistia e tinha de ter revertido aos quadros ativos os militares afastados pelo golpe de 64. A Constituinte não fez e deixou um residual poder militar de influência que até hoje está sendo discutido se é assim, interpretado assim ou acolá. Tem que ter clareza, não pode ter dúvida na interpretação. Essa é a minha visão, professora. Eu não sei se respondi a sua pergunta toda. Perfeito, General Bolívar Lamounier, você não só respondeu, como deixa uma porção de questões em aberta para próximos debates sobre o papel da esquerda, sobre o papel da esquerda na relação da esquerda com essas forças militares. Em suma, a gente ainda teria muitas questões para outros encontros, mas agora nós já vamos chegando no nosso teto da entrevista e eu queria agradecer a chance dessa longa conversa próxima,
socialmente, mas distante fisicamente, como é necessário em tempos de pandemia. Eu tenho o prazer de ter sido entrevistada, Virgínia, principalmente por você, porque o meu entorno tem pessoas que sempre valorizam o seu trabalho, como o Ivan Pinheiro, como o Lincoln Pena, pessoas que falam muito bem da sua existência profissional. Um abraço, muito obrigado. Um abraço a você, obrigada. Eles são generosos. Muito obrigada, Bolívar. Um prazer te conhecer. A gente acabou de ouvir a entrevista que, gentilmente, a professora Virgínia Fontes fez para a gente ao General Bolívar. Agradeço mais uma vez aos dois, ao General Bolívar por conceder essa entrevista, a professora Virgínia Fontes por fazer a entrevista para a gente. Não esquece de seguir nossas redes sociais, está tudo aqui no link na descrição do vídeo. E muito obrigado e até a próxima.